pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Que Pão e Companhia. Meu nome é Hilda e hoje nós vamos apresentar essa deliciosa receita. Então, pessoal, é que pão ovo ou ovo pão? Bora para a receita. Vamos à nossa receita? Então vamos lá. Primeiro nós vamos colocar aqui nosso leite, aquele leite morninho, aquele que não quer amar na mão, tá bom? Agora, fermento biológico seco. E vamos acrescentar também açúcar. E vamos fazer uma misturinha. Vamos mexer, dissolver o fermento, o açúcar, para que esse fermento desenvolva. Depois, nós vamos tampar isso, esperar 10 minutos. Então, pessoal, já se passaram 10 minutos e vamos ver como que ficou o nosso fermento? Se ele desenvolveu direitinho? Ok, vamos ver. Nossa, ficou bacana, hein, gente? Olha, tem até bolinhas, viu? Tá muito bom, vai ficar muito bom o nosso pão. O que nós vamos fazer agora? Colocar os ovos. Mas primeiro vamos dar uma batidinha aqui, né? Para nós acrescentarmos esses ovos. Ok, vamos colocando assim. Isso. Vamos acrescentar aqui a nossa manteiga em ponto de pomada, tá bom? Isso, ela tá molinha. Nós vamos mexer isso aqui, né, levemente, até ficar mais ou menos harmonizado, para depois a gente acrescentar a farinha, tá bom? Então, você pode substituir também o fermento biológico seco por biológico fresco, ou você também pode substituir por margarina, manteiga, tá bom? Então, nós já incorporamos tudo aqui, e agora nós vamos fazer o quê? Acrescentar a nossa farinha, né? Aí nós vamos colocando a farinha aos poucos. Gente, essa massa é uma massa amanteigada. Ela vai ficar bem pegajosa. Pode ser que você ache assim, ah, não deu certo. Mas continua sovando que vai dar certo. Se precisar, coloca um pouco de farinha. Vai acrescentando um pouquinho, para que aí você possa, para que possa desgrudar da sua mão, tá bom? Vamos mexendo aqui. Então, nós vamos continuar acrescentando, né, um pouco mais de farinha, até ser impossível mexer essa farinha com as mãos. E estamos acrescentando aqui também 5 gramas de sal, tá bom? Vamos mexer. Agora já não dá mais para mexer com o fouet. Nós vamos mexer com a colher. E quando não der mais para mexer com a colher, nós vamos colocar na mesa e vamos sovar, tá bom? E aí, só um momento. Vamos mexer aqui mais um pouquinho. E é isso. Vamos acrescentar mais um pouco de farinha. Daqui a pouco já vai dar para desprender do bol, né? Aí a gente vai passar para a mesa para poder sovar, tá bom? Então, gente, nós vamos colocar agora a nossa última parte de farinha, né? E aí não vai dar mais para mexer com a colher. Nós vamos levar para a mesa e vamos sovar essa massa. Lembrando que eu já falei para vocês que essa massa é uma massa amanteigada. Ela vai ficar bem pegajosa. Se vocês precisarem, acrescentem um pouquinho de farinha para desprender, tá bom? E aí fica bem bacana. E eu gostaria de ressaltar, gente, eu não sou técnica em panificação, eu não sou técnica em nada. Isso aqui são receitas que eu faço para minha família, aprendi com a minha mamãe. Então, assim, são coisas que eu faço aqui, que eu pesquiso algumas coisas e também aprendi muitas coisas com a minha mãe, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida, vai perguntando aí que a gente vai pesquisando e aprendendo juntos, ok? E eu gostaria que vocês também fizessem o seguinte, refaçam as receitas, comentem e manda a foto para mim, entendeu? Porque eu vou saber se está dando certo ou se não está dando certo. E se não estiver dando certo, a gente vai levantar por quê. E aí a gente vai dar um retorno, tá bom? E aí nós vamos começar a sovar. Vocês vão ver que ela vai ficar bem, bem pegajosa, né? Mas vai dar tudo certo, viu? Então, gente, ó, você tá vendo? Essa massa ela fica bem pegajosa. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos sovar aqui por 10 minutos. Se precisar de um pouco de farinha, é só acrescentar aí para soltar das mãos, tá bom? Então, pessoal, ó, tô finalizando a massa, sovei ela por 10 minutos.
Gente, eu precisei acrescentar um pouquinho mais de farinha. Então, assim, para finalizar, porque ela estava pegajosa, né? Grudou na minha mão. Então, se vocês precisarem, acrescenta um pouquinho de farinha. Mas, gente, não é muita farinha, é só para desgrudar da mão, tá bom? E, ó, tô finalizando aqui. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma bolinha, né? Vamos bolear ela, vamos colocar ela no nosso bol e esperar por 1 hora ou até ela dobrar de tamanho, para a gente poder voltar e modelar os nossos pães, tá bom? Então, vamos lá. É isso, gente. Então, pessoal, nós vamos colocar lá aqui, tampar e esperar por 1 hora ou até ela dobrar de tamanho. Então, pessoal, já se passou 1 hora. Vamos ver como está a nossa massa? Então, gente, olha que bacana, ela dobrou de tamanho, tá fofinha, hein? Ai, que delícia. Muito bom. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos modelar os nossos pães, né? Vamos colocar um pouco de farinha aqui na mesa para podermos modelar os nossos pães. Então, gente, vamos transferir ela aqui para a nossa mesa, para que nós possamos modelar os nossos pães, né? A massa ficou bem gostosa, viu, gente? Agora ela não tá pegajosa. Por quê? Porque ela já cresceu, mas a gente precisa tirar o ar dela, né? Pra gente poder modelar os nossos pães, tá bom? Então, vamos fazendo assim. Ficou uma massa bem lisinha, bem gostosa. Vamos dividir a nossa massa. Vamos pesar aqui, para que eles possam ficar parecidos, né? E essa receita, pessoal, rende 2 pães, no formato que eu vou mostrar para vocês. Num total de 309 gramas cada um, tá bom? Então, vamos bolear essa massa, fazer uma bolinha, para podermos modelar os nossos pães, né? Pessoal, nós vamos usar essa forminha aqui, em formato de ovo mesmo, né? E essa forminha, gente, eu consegui ela a toque de caixa. Então, assim, eu tentei de todas as formas fazer manual isso. Eu acredito que vocês vão conseguir, mas eu não consegui, não ficou tão bom, o meu resultado não foi tão bom, então eu recomendo que tenha a forminha, mas vocês são pessoas muito mais criativas do que eu e eu acredito que vocês vão conseguir fazer sem a forminha. Mas eu super recomendo, é muito bacana e vocês vão ver o resultado no final, tá bom? E nós vamos modelar essa massa aqui no formato oval, porque aí facilita na hora de modelar o pão e colocar na forma, tá bom? E uma outra coisa, gente, nós vamos rechear isso com Nutella. O que eu fiz? A Nutella eu coloquei ela no freezer para ela ficar durinha, né? Pra gente poder não ter dificuldade de modelar. Mas eu recomendo que vocês façam ela molinha mesmo, né? Só tomando cuidado na hora de grudar as partes das laterais da massa. Eu acho que dá um resultado melhor assim. Mas também ficou gostoso e vocês vão ver no final, tá bom?
Então, eu procurei fazer o mais próximo de um formato oval para pôr na forma. Eu confesso para vocês, eu fiz alguns testes, não deu certo e assim, gente, eu realmente usei a forma e vai dar certo, tá bom? Mas assim, procura fazer o mais no formato de ovo que vocês puderem, né? Que vocês conseguirem. Mas se vocês quiserem fazer essa receita, gente, e não fazer em nada de forma de ovo, pode fazer em qualquer forma que vocês tiverem aí. Só analisa, né, a capacidade da sua forma. Essa forma ela tem 16 por 10, 16 de comprimento por 10 de largura e 5 de profundidade. Então, procura adaptar a receita de vocês, se for essa forminha, nessa medida, mas também se não for, adapta na medida da forma que vocês vão utilizar. Vocês podem fazer esse pão no formato que vocês quiserem, tá bom? E nós estamos terminando aqui, né? Vamos deixar ele bem bonitinho e vamos colocar essa dobra para baixo, tá bom? O forno está pré-aquecido a 180 graus. Vamos levar para o forno e voltamos para mostrar para vocês. Então, gente, olha como ficou o nosso pão. Lindo, né? Então, pessoal, nosso pão ficou lindo mesmo, demais. E aquelas gotinhas de chocolate nós derretemos em banho-maria, gente. Fizemos esse creminho aqui, ó, gostoso de chocolate. E vamos cobrir o nosso pão, né? Para ele ficar mais parecido possível com o ovo. E lembrando, gente, ele vai ficar parecido com o ovo. E o pão, ele é diferente, mas vai ficar gostoso e vai ficar bonito, tá bom? Eu vou cobrir todo ele aqui e depois a gente volta pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Então, gente, já finalizei, tô jogando um pó de ouro comestível aqui, tá bom? Pra ele ficar brilhoso. Então, pessoal, ficaram assim, ó, dois. O segundo, eu modelei, né, e fiz o mesmo processo do primeiro e jogamos aquele chocolate branco, pessoal, por cima, ó. Fizemos raspa, né, e jogamos por cima. Ficaram maravilhosos, né, gente? Ficaram lindos demais. Então, agora vamos cortar, né? Vamos encostar esse daqui. E vamos cortar esse daqui para ver como que ficou, gente? Vamos? Então, bora lá. Vamos lá, gente. Estamos terminando de cortar aqui. Vamos ver como que ficou? Vamos ver. Gente do céu, isso aqui tá uma loucura. Olha isso, que delícia. Meu Deus do céu. Ficou incrível, incrível, incrível. Então, pessoal, vocês gostaram dessas gostosuras? Delícia, né, gente? É que pão, ovo ou ovo pão? Gente, hoje eu gostaria de agradecer vocês pelas visualizações, pelas inscrições, pelos comentários. Que Deus abençoe muito vocês. E peço, continue compartilhando, continue comentando, continue se inscrevendo, refaçam a receita e digam para mim, é que pão, ovo ou ovo pão? Um super beijo e até a próxima.